você, que alegria. Sejam todos bem-vindos à Harvest Field Church, a você que nos acompanha pela internet, você que está conosco. Quantos já sentiram uma presença de Deus aqui nesta manhã? Isso que você viu é apenas uma palhinha do que Jesus passou. Abra comigo a sua Bíblia, se possível, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 18 a 21. Gostaria de ter a sua atenção esses minutos, para que juntos possamos ver na palavra do Senhor por que Jesus veio, porque hoje se comemora a Páscoa, porque hoje nós falamos do sacrifício de Jesus, porque hoje falamos do que Ele fez por mim e fez por você. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos 5, 18 e 21 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, aleluia, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Uma breve introdução rápida da condenação da morte. E o apóstolo Paulo vem descrevendo nesse capítulo 5 sobre a lei e a morte. Mas a palavra do Senhor diz que aonde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo escreve também dizendo que os nossos pecados são muitos, mas a graça de Deus é maior. Por causa de Jesus, podemos vencer o pecado. Ele também está dizendo e apresenta a justiça e a graça. Parte do versículo 20 diz: a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Assim como Adão pecou e desobedeceu a Deus e trouxe o pecado para o mundo por meio da sua desobediência, Deus também envia Jesus, o seu único filho, o seu filho unigênito, para que o homem fosse por ele, através do que nós vimos aqui, parte da sua história e da sua vida, justificado na presença do Senhor Jesus. Nós pecamos, mas Deus ainda nos ama. Ele não quer nos condenar, Ele quer nos salvar. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. O meu inimigo, o nosso inimigo, ele veio para roubar, destruir e matar. Porém, Jesus veio dar vida e vida em abundância. Nós vimos nesta obra de teatro o ministério de Jesus, e algumas coisas me chamou a atenção, algo interessante. Por exemplo, quando Jesus estava na casa de Jairo para ressuscitar aquela menina, e diz a Bíblia que ele entrou na casa, convidou 3 dos seus discípulos e os pais daquela jovenzinha. Interessante, não sei se você reparou, que Jesus se ajoelha aonde está, ao redor da cama, e ele, na sua fisionomia, ele olha para cima, e ele ensaia um sorriso
quando ele olha para cima e quando ele olha para o corpo daquela pequena criatura. E ele talvez, na minha forma de pensar, diz: Pai, eles não sabem, mas eu tenho poder nos céus e na terra. Eles não sabem, mas hoje eu vou mostrar a eles que a ressurreição, que o poder sobre a morte está sobre as minhas mãos. E ele toma a mão daquela menina e chama pelo seu nome e a convida a levantar. Jesus hoje quer levantar aqueles que estão mortos espiritualmente. Jesus quer hoje ressuscitar a sua vida. Jesus quer hoje reescrever a sua história e por isso você está aqui. Ele não veio para te condenar, ele não veio para te lançar no inferno numa condenação, mas ele veio e disse: eu vim em busca das almas perdidas. Ele veio por mim, ele veio por você. Ele paga o preço para restaurar através da graça a minha salvação e a sua salvação. Portanto, nesta manhã, há salvação para a tua vida. Portanto, nesta manhã, há uma porta que se abre, a porta da graça, não olhando para os seus erros, não importando o que você tem vivido, não importando o que você fez ontem, tão pouco hoje pela manhã. O importante é que Jesus morreu, ressuscitou e está aqui para também te levantar e ressuscitar, para que você viva e viva em abundância na presença do Cordeiro de Deus. Olha que coisa interessante, ele nos amou e ele nos tomou pelas nossas mãos, por isso ele veio, por isso Deus enviou Jesus, que levou o castigo dos nossos pecados na cruz do Calvário. Interessante que na obra de teatro revela muito claro isso para nós. Jesus acompanhado dos seus discípulos, mas os seus discípulos não entendiam a profundidade da sua entrega. Não era uma entrega qualquer. Por isso a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e que foi pago um preço, não com ouro, não com prata, não com dinheiro, com nenhum tipo de metal ou coisa parecida, mas foi pago com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque era necessário que o sangue fosse derramado na cruz do Calvário para que houvesse remissão de pecados. A única forma de que os meus pecados e os seus pecados sejam redimidos é através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta manhã, este sangue precioso quer redimir a tua vida, quer trazer de volta alegria ao seu coração, quer trazer de volta esperança à sua vida, quer trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. Esta manhã é manhã de ressurreição, é manhã de milagre para a tua vida e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Esse ato de Jesus foi muito maior que o ato de Adão. Agora, por causa de Jesus, podemos ter uma vida nova, limpa, livre da condenação do pecado. Esse foi o sacrifício de Jesus. Por causa disso, por causa dos pecados, por causa daquilo que nos afastou diante da presença do Senhor, hoje temos a alegria de estar na sua gloriosa presença. O transbordar da graça. Você com certeza já deve ter visto um copo ou uma garrafa ser cheia ao ponto de se transbordar. Não cabe mais. O recipiente recebeu aquilo que poderia ter recebido. Talvez hoje a sua vida se encontra desta maneira, vazia, e ela quer, a sua alma quer, o seu espírito quer ser cheio da presença de Deus. E o Senhor que enche vidas está aqui nesta manhã através da presença do seu Espírito Santo. É aquele que enche o coração vazio, é aquele que transforma a alegria, a tristeza em alegria, é aquele que transforma o desespero em esperança, é aquele que dá vida e vida em abundância, é aquele que perdoa, é aquele que cura, é aquele que levanta, é aquele que diz: não temas, eu estou contigo, é aquele que diz: ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você, é aquele que está dizendo, ainda que todos estão dizendo que é impossível, Ele está dizendo: é possível, porque o Senhor, eu sou o Senhor da sua vida. É aquele que diz, que o médico diz que não há possibilidade, é aquele que o advogado diz que não tem como ganhar essa causa. Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados,
advogados. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o Filho de Deus, é aquele que morreu, mas ressuscitou e está à destra do Deus Todo-Soberano. Este é o Jesus que morreu por você e que quer mudar a sua história nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E o que era o transbordar da graça? No dicionário significa sair fora das bordas, de ter excesso, ou seja, em excesso, estar repleto. Talvez você está buscando isso, aonde eu encontro alguma coisa que possa preencher esse vazio da minha vida, aonde eu posso encontrar alguma coisa que pode arrancar essa tristeza que a minha alma está vivendo por muito tempo. Jesus é completo, Jesus quer te completar, Jesus quer te encher, Jesus quer trazer alegria, Jesus quer trazer gozo, Jesus quer trazer salvação. Esse mesmo Jesus que você viu aqui sendo chicoteado, esse mesmo Jesus que você viu aqui sangrando, esse mesmo Jesus que vimos aqui, cenas fortes, é o Jesus que hoje está com os braços abertos dizendo: vem filho, vem filha, eu te amo, não importa a condição que você esteja, a minha graça te alcançará hoje. A graça de Deus por meio de Jesus alcançará a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quando algo transborda, significa que o recipiente recebeu muito mais do que ele consegue conter. E o tema é o transbordar da graça. E vamos conhecer sobre a graça. Agora imagine um transbordar de coisas boas, coisas maravilhosas, em tudo de bom na sua vida. É isso que Jesus quer fazer com você. É isso que Jesus quer, e Ele está dizendo: quando você me conhecer por completo, não é conhecer por ouvir falar, não é conhecer porque alguém fala. O conhecer completo é quando você tem um encontro pessoal com Ele, é quando o seu coração palpita, bate forte, é quando você começa a suar, é quando você começa a sentir uma experiência que você nunca sentiu. É esse Jesus que está dizendo: eu estou entrando na sua vida, eu estou purificando a sua vida, eu estou purificando o seu coração, eu estou purificando a sua mente, eu estou te livrando de tudo aquilo que te acusava e dizia que você seria incapaz, eu estou te livrando das coisas que te faz ficar para baixo, que te faz ficar em depressão, que te faz pensar que tudo é difícil. Esse Jesus está aqui nesta manhã. Nós podemos sentir a sua presença. Jesus diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Somos mais do que 2, somos mais do que 3. A presença de Deus é real nesta manhã, e Ele quer encher o seu coração de esperança, de vida e de coisas boas. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus quer encher a sua vida. Diga a Ele. Aleluias. Veja bem, salvos pela graça. Você acredita que Deus tem algo muito grande e bom para você nesta manhã? Diga bem. Ele tem, porque a salvação é pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. O apóstolo Paulo escreve na carta dos Atos dos Apóstolos, e ele diz assim, que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, você será salvo. Não precisa pagar, porque o preço já foi pago. Não precisa entregar nada, porque tudo já foi entregue. Você se lembra aqui na peça, quando nós mostramos, e o Jesus disse: Pai, está consumado. Essa palavra diz: está terminado a obra que tu me destes. Eu venci. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o inferno está em festas. Por quê? Porque Satanás com os seus anjos estão festejando a morte de Jesus. Aquele Jesus que foi proferido ou falado aqui por um dos soldados. Este é o Jesus que vocês adoravam? Este é o Jesus que vocês esperavam? Esse é o rei que Israel esperava? Esse é o homem que vocês diziam que salvava, que curava, que fazia tantas coisas? Este homem que vocês esperavam tudo isso dele, está na cruz, está sendo crucificado. Eu imagino no meu pensamento o inferno em festa, o diabo dizendo: vamos tomar toda a cachaça que existe,
vamos fumar todos os charutos que existem, vamos fazer toda a festa que for possível, vamos comemorar, porque aquele que disse que seria o Salvador está morto, morreu, a esperança morreu e acabou. Ele só esqueceu de uma palavra que Jesus disse: eu vou morrer sim, eu vim para morrer, porque na sua oração no jardim de Getsemane ele disse: Pai, se é possível, passa de mim essa parte que eu tenho que passar. Ele viu as chicotadas, ele viu a coroa, ele sentiu a dor, mas a Bíblia diz que o amor superabundou as dores, foi maior do que as dores. Ele disse: Pai, eu vim foi para isso, eu vou morrer, mas tem uma coisa, eu vou ressuscitar, e vou ressuscitar comigo a chave da morte. Não haverá mais morte para aqueles que estejam em Cristo Jesus. Então nesta manhã eu te ofereço vida, e vida em abundância, vida eterna, viver uma vida eterna com Deus, aonde lá não haverá mais morte, não haverá mais angústia, nem tristeza, nem separação. Olha que coisa linda. Mas veja bem, esse transbordar, esta graça maravilhosa, em sua graça, Deus oferece a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas não são favorecidas e pessoas ruins não são desprezadas. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque para Deus todos somos iguais. Não há acepção de pessoas. Não é porque eu sou mais bonito que você. Estou brincando. Amém? Só para descontrair um pouco. Não é porque você é mais bonito do que eu. Não é porque você tem mais do que eu. Não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele veio para o judeu, veio para todos nós, que conhecemos através da sua palavra o que é a salvação. Ele veio para o rico, Ele veio para o pobre, Ele veio para o branco, Ele veio para o negro, Ele veio para o gordo, para o magro, para o baixo, para o alto. Ele veio para todos. Jesus morreu por todos nós. Então o plano de salvação é para todos, é para todos aqueles que nele crer. Ele diz: aquele que nele crê não será confundido. Mas a promessa, ele diz: se você crê, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho ouvido o testemunho de pessoas dizerem assim: pastor, só eu sou crente na minha família, só eu aceitei Jesus na minha família. E eu digo a ele assim: seja feliz, seja agradecido, porque toda a sua família virá ao Senhor por causa de você. Porque você veio primeiro. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo, ele e a sua casa. Você vai começar a orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus primos, pelos seus tios, e de repente você vai começar a ver os seus pais se converter, os seus irmãos se converterem, os seus tios se converterem. Você vai ver toda a sua família e você vai dizer: eu fui o primeiro, que privilégio eu tive de ser o primeiro. E eu olho para trás e vejo toda a minha família e toda a minha casa servindo ao Senhor. Hoje é dia da graça, hoje é dia de salvação, hoje é dia de encontro com Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ter um encontro pessoal com você. Portanto, vai preparando o seu coração. Diante de Deus todos estão na mesma situação, todos recebem a mesma oferta sem custo, não importa. Tudo o que temos de fazer é aceitar pela fé. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, acompanhe-me na projeção se você puder: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender: pois vocês são salvos pelo meio da graça, ou pela graça, tendo fé. E o que é graça? Graça é favor não merecido. Significa que eu não merecia, você não merecia, mas a graça te alcançou. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: eu estou em busca de verdadeiros adoradores, homens e mulheres, pessoas que me adorem em espírito e em verdade. A interpretação desse versículo, Jesus está dizendo: eu estou em busca. Jesus está dizendo: eu vou aonde eu e você não podemos ir. Ele chega, ele busca nos lugares mais remotos,
Assim talvez tenha acontecido com você. Jesus te encontrou num lugar remoto. Jesus te encontrou num lugar onde você talvez não imaginaria que estivesse. Aí Ele foi lá e te achou, e te convidou, e te trouxe, e te limpou da cabeça aos pés, e colocou uma nova vestimenta sobre você, e colocou o anel da salvação, e te deu um novo nome que está registrado no livro da vida. Agora você é filho de Deus, justificado pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, herdeiro e co-herdeiro da graça de Deus, herdeiro e co-herdeiro de uma vida eterna. Esse é o Jesus que você assistiu aqui há alguns minutos, que ainda vive e está dizendo: eu quero você. Esse é o Jesus. E ele diz: pela graça por meio da fé. Jesus disse: bem-aventurado. Sabe o que é que significa essa palavra bem-aventurado? Mais do que feliz. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você é bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. Amém? E aleluia, a Bíblia diz que Ele é maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Estevão, quando estava sendo morto, ele descreveu vendo Jesus, vendo a presença de Jesus. Nesta manhã, o Senhor quer se revelar para você. Ele quer transformar você numa pessoa alegre, feliz, abençoada, aleluia, em todas as áreas da tua vida. Este é o nosso Jesus. Nossas obras não podem salvar porque são imperfeitas. Somente Deus é perfeito e somente Ele pode nos aperfeiçoar. Por que que o versículo diz, não por obras? Porque a sua obra e a minha obra não será contada para que ninguém se glorie daquilo que fez. Agora é obrigação nossa, Jesus recomenda e diz, olha, atende as viúvas, os órfãos, nas prisões, os doentes. Façam isso. Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E Ele nos ensina a fazer isso. Essas obras que está para nós fazermos e temos que fazer. Porque faz parte do conhecimento e de ter Jesus e de ter Deus na nossa vida. Mas essas obras não são contadas para galardão no sentido de salvação. Porque as obras morrem. Agora veja que coisa interessante. E a Bíblia fala sobre isso, e fala sobre obras, e fala sobre fé. Às vezes nós falamos de coisas que nós não fazemos. E a Bíblia diz assim, mostra-me as tuas obras, e eu te falo de fé. Mostra-me as tuas obras, e eu te mostro a minha fé. A minha fé é revelada naquilo que eu faço, naquilo que eu sirvo, naquilo que eu adoro, naquilo que eu estou diante da presença do Senhor Deus. Nós não podemos contemplar Jesus como pessoa aqui nesse lugar, mas a fé nos faz entender que o seu Espírito está conosco aqui neste lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O que é que significa isso, pastor? Ser templo do Espírito Santo é ter o Espírito de Deus em nós. O Senhor diz que quando nós recebemos a Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele purifica o nosso espírito, Ele purifica a nossa alma. O nosso corpo é purificado, habita em nós a sua presença. É mais ou menos assim, eu tenho um copo aqui com água, vou até tomar um golinho para você ver que é água. Quando eu levo esse copo, quando eu tiro esse copo daqui e coloco esse copo aqui, eu estou levando um copo com água. Se não houvesse água nesse copo, eu traria transportando um copo vazio, um copo sem água, apenas copo. Assim somos nós diante do Senhor. O Espírito de Deus habita em nós. Nós fazemos parte da noiva de Cristo. Então, se o Espírito de Deus está em mim, está em você, quando nós transitamos, saímos desse lugar e vamos para outro lugar, nós estamos levando a presença de Deus conosco, porque Ele habita em mim, porque eu sou templo de habitação do Teu Espírito Santo. Então nesta manhã Ele quer ser habitado na tua vida, Ele quer habitar no seu corpo, Ele quer habitar no seu coração, Ele quer habitar na sua mente, Ele quer ser o Senhor absoluto da sua vida. Convide-o para ser Senhor na tua vida e na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos um pouquinho mais à frente. Alguns pensam que Deus jamais
as escolherá. Algumas pessoas pensam que Deus jamais as escolherá. Essa é uma grande mentira pregada pelo nosso inimigo, conhecido como Satanás, como o diabo, como você queira chamar. Por quê? Porque ele, falando assim, ele diz: você não será porque você é feio demais. Você não vai ser salvo porque você não tem nada. Não, não é isso. Jesus veio, como eu disse, sem acepção de pessoas, para salvar todo aquele ou todos aqueles que entenderem que precisam de Deus sobre a sua vida. Em Lucas 6,38, aprendemos que Deus tem para nós uma boa medida que é sacudida, recalcada e transbordante, incluindo a sua doce presença, que por si só já nos faz transbordar diante da presença do Senhor. O objetivo maior desta manhã, de Deus ter trazido você a este lugar, é que você saia daqui transbordando na presença do Senhor Deus. Vamos um pouquinho mais à frente, amém? Isso é graça, o amor sem medidas de Deus em nossa vida. Quando Deus se derrama sobre a nossa vida, neste momento recebemos tudo o que precisamos, porque é isso o que a sua presença nos traz. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que antes era triste, agora é alegre. Aquela pessoa que vivia pelos cantos da casa, agora se encontrou. Por quê? O transbordar da graça chegou à sua vida. Agora ele canta, agora ele glorifica, agora ele sente alegria, agora ele sente coisas que ele não sentia antes. Por quê? Porque o Espírito de Deus está vivendo na sua vida. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus tem o melhor para você. Diga a ele. Mas vamos lá. Graça, como Deus salva com sua graça. Sozinho você não consegue ser salvo. Imagine-se mais ou menos um exemplo que eu vou dar para você. Alguém está se afogando e ele entra em desespero porque está se afogando. E o desespero dele é ficar com a cabeça para o lado de fora da água para poder respirar. Só que o desespero dele o leva a afundar. Por quê? Talvez ele não saiba nadar, ou talvez o desespero o fez actuar de uma forma que não houve calma nem tranquilidade. Quero um exemplo disso? Vamos para a Bíblia. Pedro. Na madrugada está Jesus no barco com seus discípulos. E de repente, Jesus desce do monte onde estava orando e começa a caminhar sobre as águas. E os discípulos olharam e viram aquilo. Imagine eu e você, ou um grupo, nós, num lugar escuro, e alguém vem andando sobre as águas. O que é que você diria? Talvez você teria o mesmo comportamento que teve Pedro e os discípulos. Preste atenção nisso. E quando eles veem Jesus, a primeira coisa que eles dizem é um fantasma. Não? E se desesperam. Eu já tentei algumas vezes andar sobre as águas e todas as vezes eu afundei. Não consegui. Não? Agora, veja que coisa interessante. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos veem, entram em desespero e dizem: é uma coisa do outro mundo. Eu nunca vi isso. E quando eles gritam e dizem: é um fantasma, Jesus responde e diz: não, sou eu, Jesus. Os discípulos param, pasmados, um olhando para o outro, e Pedro se atreve e diz assim: se és tu, Jesus, eu quero ir aonde você está. E Jesus disse: venha. A experiência que Pedro passou foi só Pedro. Os demais ficaram olhando. E talvez alguém disse assim: vai afundar. Deixa eu dizer uma coisa para você: aonde Jesus está, você não afunda. E Pedro sai e começa a andar sobre as águas. E quando ele começa a andar sobre as águas, ele se dá conta que ele está experimentando algo sobrenatural. Não é normal. Então, o que é que vem sobre Pedro? As suas emoções,
E ele olha, e quando ele deixa de olhar para Jesus, que ele olha o que ele está fazendo, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele logo grita: Senhor, tem misericórdia de mim, me socorra. E Jesus vai ao encontro de Pedro, o levanta, para mostrar que ele está no controle de todas as coisas. Aí Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a afundar. Mas você não vai morrer, porque a mão do Senhor vem ao seu encontro para te levantar e colocar você de pé de novo. Talvez você esteja afogando, talvez você está em desespero, talvez você está dizendo: a minha vida virou uma bagunça, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu não consigo controlar mais nada, as minhas emoções estão morrendo, as minhas finanças se acabaram, meu casamento, minha família, minha vida profissional, tudo está se acabando, você está se afogando. O Senhor Jesus está indo ao seu encontro. Ele vai ter um encontro com você, Ele vai ser a sua salvação, Ele vai te tomar pela tua mão e vai te colocar de pé, para que você vença o medo, para que você vença o desespero, para que você ande com segurança na presença do Senhor Deus. É Páscoa, sim, é Páscoa, e nessa Páscoa você pode mudar a sua história, nessa Páscoa você pode começar um novo ciclo na sua vida, nessa Páscoa você pode dizer: a partir de hoje a minha vida vai mudar, porque a partir de hoje eu quero receber a Cristo e colocar a minha vida na presença do Senhor Deus. Graça a isso. O pecado escraviza e você não consegue pagar o preço do castigo sem ser destruído. Satanás te dá, mas ele vai cobrar. Amém? Ele te dá com um dedo e com 9 ele tira. Por quê? Porque o trabalho do nosso inimigo é destruir, é roubar e matar. Mas o Jesus que eu prego nesta manhã é o Jesus que dá vida e vida em abundância. Por mais que você tente, seus esforços nunca vão ser suficientes para apagar os seus pecados. Não é uma obra, não é um trabalho, não são coisas, porque os meus pecados e os seus pecados não estão baseados nas coisas desse mundo, amém? Para serem perdoados, somente Jesus pode perdoar, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo é que tem poder para limpar-nos e perdoarmos e darmos um novo coração na sua gloriosa presença. Você precisa de um Salvador. Em sua graça, Deus oferece a salvação a todos, sem exigir pagamento. Ele não exige que você seja perfeito, nem que você faça muitas coisas boas primeiro. Jesus pagou o preço de todos os pecados na cruz. Agora a salvação está disponível de graça. Veja Romanos capítulo 6, versículo 23. Me acompanhe. Diz assim a Bíblia: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não entendi, pastor. O salário do pecado é a morte? Sim. Esse é o salário do pecado. Você peca, e através dos seus pecados você está gerando morte sobre a sua vida. Você peca e se distancia da presença de Deus. O inimigo proporciona todas as maneiras para você cometer erros, para você cometer pecados, e depois ele vem e te acusa. E a acusação do diabo é: você pecou, agora você não é digno nem de falar mais o nome de Deus, olha a sua condição. Eu imagino Satanás quando chega diante de Deus e apresenta a Deus algumas situações. Quando Satanás pega a criação, que somos nós, fomos criados por Deus. Gênesis diz: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Satanás pega o homem viciado na bebida, no álcool, e ele toma e ele bebe ao ponto de sair dele si próprio e perder a sua razão. E vira chacota, todos estão olhando para ele. E um homem alcoolizado, ou seja, fora do seu normal, ele fala, ele faz coisas que jamais na sua normalidade ele faria ou falaria.
Satanás pega a prostituta, aquela que está prostituindo-se, o seu corpo que deveria ser o templo do Espírito Santo. E Satanás diz assim para Deus: olha o que eu fiz com a tua criação, olha o que eu estou fazendo com a tua criação, com o que você criou. Você criou o homem para que ele glorificasse o teu nome, mas eu vim e coloquei tudo isso sobre ele. Mas quando Deus olha essas coisas, Deus olha assim e chama o seu nome e fala o seu nome, e ele diz assim: hoje Maria, José, Joaquim, Carlos, Anderson, quem é que seja que esteja aqui, ele está dizendo: hoje eu vim aqui através do meu próprio sangue para purificar a sua vida, para purificar os seus lábios, para purificar a sua visão, para purificar o seu corpo, para trazer sobre você as coisas novas. Então a graça te alcança, a graça é de graça, a graça foi pago um alto preço, e por ter sido pago um alto preço, hoje ela quer te alcançar para que você viva essa graça com Deus. Então o pecado que gera morte já não vai mais estar na sua vida, mas você agora vai entender que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E que é o dom gratuito de Deus? A graça. É pela graça, basta você confessar, basta você crer, a graça entra em você através de Jesus e purifica a sua alma, a sua vida, e faz de você uma nova vida na presença do Senhor Deus. A Bíblia diz que Deus nos dá até a fé por sua graça. O Espírito Santo abre o coração para receber a palavra de Deus, para crer e ser salvo. Basta aceitar. Olha que Paulo escreve em Romanos 8, 15 e 17. Estou terminando já. Veja o que diz a palavra: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo, nós morremos com Ele, Cristo, mas ressuscitamos com Ele, Cristo. Herdamos o que Ele herdou do Pai. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai, para preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus morreu para preparar lugar, para que eu e você vivamos uma vida eterna em Cristo, para que o nome dele seja glorificado. E o que a graça gera? O perdão de Deus. Deus quer que você o conheça. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Não recebemos perdão porque merecemos, recebemos perdão porque Deus quer o nosso bem. O perdão de Deus mostra como Ele é bom e como Ele nos ama através do seu perdão. Você quer o perdão de Deus hoje? Hoje é o seu dia. Porque Deus nos ama, ou porque Deus nos amou, porque Deus criou cada um de nós a sua maneira, a maneira especial. Salmo 139 e versículo 14 diz assim: o salmista Davi dizendo: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Davi está dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor me fez especial e admirável. A Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele olhou para nós e disse: que obra maravilhosa eu criei. Olhe para mim e escute: você é filho de Deus, você é criação de Deus. Queira o inferno, não queira, hoje Deus te trouxe aqui para ter um encontro com você. Não é para você mudar de religião, não é para você dizer agora eu sou crente, não. Até o diabo é crente, porque quem crê em qualquer coisa é crente. Eu não quero que você seja crente, eu quero que você receba Jesus. Eu quero que você convide Jesus para entrar na tua vida. Eu quero que você convide Jesus para entrar na tua casa. Eu quero que você convide Jesus para entrar naquilo que Ele te deu e reconheça que Ele é o Filho de Deus. Esta é a graça de Deus. E para terminar, querido, Ele nos conhece a fundo, como um pai conhece os seus filhos.
cada um de nós é feito à imagem e semelhança de Deus, refletindo um pouco da sua glória. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a Bíblia: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você sabe o que é que significa isso? Que eu e você somos imagem de Deus. Você pode andar dizendo assim: eu sou imagem de Deus, eu fui criado por Deus. Mas pastor, não me amam porque isso ou porque aquilo. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Deus te criou. Somos feituras de Deus. O amor de pai é como um amor incondicional de um bom pai. Ele nos ama porque nós somos sua criação, que ele fez com amor. E eu quero terminar citando a você João 3:16 e 17, que a maior expressão de amor que está na Bíblia é essa. Porque a Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Fica de pé, por favor. Aleluias. Eu quero nesta hora fazer algo que eu quero que você preste atenção. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Alguém te convidou para você estar aqui, mas foi o Espírito Santo que preparou que você estivesse aqui. E eu quero falar àquelas pessoas que talvez nunca fez a oração recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Volto e repito, eu não estou oferecendo você igreja nem religião. Eu quero oferecer a você Jesus, o Filho de Deus. Esse Jesus que nós vimos aqui representado nessa obra de teatro, um pouquinho só da sua vida, cheio de amor, cheio de amor. Eu quero falar a você que talvez saiu da presença de Deus, se cansou no meio do caminho. Os dardos foram tão grandes, as flechas foram tão grandes, as decepções foram tão profundas, as decepções, as frustrações, a tristeza te fez sair da casa do Pai. Hoje o Pai está dizendo: eu quero te receber de volta. Hoje Jesus está dizendo: eu morri por você e eu tenho saudade de você. Hoje o Pai está dizendo: foi eu quem te criei, foi eu quem te formei, você é criação minha. E hoje Ele está dizendo: e eu quero embelezar esta criação, eu quero transformar esta criação em uma criação alegre, feliz na presença do Senhor. A igreja está orando comigo. Preste atenção, você não está aqui por coincidência, você está aqui porque Deus te trouxe. Você está aqui porque Ele quer ter um encontro especial com você, só com você. E você, a partir de hoje, vai viver uma nova temporada de Deus na tua vida. Então você que ainda não orou recebendo a Jesus, você que talvez se afastou da presença de Jesus, da presença de Deus, você pode estar dizendo: mas eu tenho Ele aqui comigo, eu amo Ele. Ele quer mais. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você se renda aos pés dele por inteiro. E aí você vai ver como a sua vida será diferente. Então, se você não orou, ore comigo esta oração, recebendo a Cristo como Salvador da tua vida. E não se preocupe: o que vai ser depois se eu orar? O que vai acontecer? Jesus vai entrar na tua vida, porque você vai convidar Ele para entrar na tua vida. E depois que Ele entrar na tua vida, o restante Ele vai fazer.
Se você precisa ser liberto de alguma coisa, é Ele quem vai te libertar. Se você precisa de um milagre, é Ele quem vai te dar um milagre. Se você precisa de uma resposta, Ele é a resposta. E Ele vai fazer. Então a igreja orando comigo, e você que está aqui pela primeira vez, talvez você entrou pela primeira vez num lugar como esse. Eu quero que você ore comigo. Feche os seus olhos e diga comigo: Jesus, esta manhã eu ouvi a Tua palavra e reconheço que tenho pecado contra Ti. Mas hoje, ao ver o sacrifício que o Senhor fez pela minha vida, eu não posso ir embora, sair deste lugar, sem convidar o Senhor Jesus para entrar no meu coração e na minha vida. Eu te aceito como meu Salvador. Eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E te peço, Senhor, perdoa-me. Eu confesso com os meus lábios que o Senhor é o Filho de Deus. E que a partir de hoje eu te servirei com alegria. O meu coração é teu. A partir de hoje, a minha alma é tua. O meu espírito é teu. O meu corpo é templo do teu Espírito Santo. A partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escreva o meu novo nome no livro da vida e me receba como teu filho ou filha, justificado pelo teu precioso sangue. Obrigado, Jesus, por morrer por mim e por me dar a oportunidade de te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer agora. Não tenha nenhum conflito, não tenha vergonha. Quantas pessoas que estão aqui hoje e fizeram essa oração comigo pela primeira vez ou segunda vez, e que hoje convidaram Jesus para entrar no seu coração. Levante a sua mão comigo e permaneça com a sua mão levantada. Deixa eu ver. Levante bem alto assim, bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demos um aplauso forte ao Senhor, amém? Aplauda forte ao Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Te adoramos, Senhor, te glorificamos, ó Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor e pela tua graça em nossas vidas. Essas vidas que hoje te receberam a Cristo, Senhor, cuida delas, deixa-nos cuidar delas. Entra no seu coração, entra na sua vida e transforma, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos agradecidos e te damos mais um aplauso, uma oferta de aplauso, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Tome seu assento.